Olá, meus amigos! Vamos falar sobre inflamação da vesícula biliar? Mas nós vamos falar não só da inflamação da vesícula biliar que ocorre ocasionada por pedra. Na realidade, nós vamos falar da inflamação da vesícula biliar sem pedras. Meu Deus, doutor, a vesícula pode inflamar sem pedra? Pode, ser humano. E eu vou fazer diferente porque hoje a gente vai discutir um caso. A gente vai discutir o caso da Stephanie, que ela descreveu em detalhes e a gente vai utilizar isso como arcabouço da nossa explicação. Fique aí que você vai gostar. Let's go! Sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da medicina, curiosidades, até fuxico. Então, o que nós vamos discutir hoje é o caso da Stephanie, essa querida seguidora, que teve o carinho de descrever a história dela e dizer: doutor, o senhor poderia comentar sobre o meu caso? E é claro, Stephanie, que eu vou comentar sobre o seu caso e vou aproveitar para ensinar as pessoas sobre isso. Então, a Stephanie coloca seu caso. Eu vou ler o caso dela aqui na minha mão e à medida que eu vou lendo, eu vou comentando com vocês o caso clínico dela, tá bom? Já operei de vesícula há 1 ano e 6 meses por videolaparoscopia, que é aquela cirurgia que chamam de laser, que é a dos furinhos, tá, pessoal? Mas desde o início sempre senti as crises muito fortes de dores, de vomitar muito e de ter de ir para o hospital e tomar remédio na veia. As minhas crises eram tão fortes que depois da dor aguda, passava quase 1 semana andando curvada de tão dolorida que eu ficava e tomando antibiótico. Pessoal, quando a gente fala da dor, do sintoma da pedra na vesícula, nós estamos falando daquela dor que ocorre nessa localização que eu estou mostrando para vocês, debaixo da costela, do lado direito, em forma de cólica, que ela pode ou não vir associada a vômito. Essa dor ela é proveniente da contração da vesícula biliar quando tem algum fator obstrutivo gerando na vesícula biliar, que pode ser por uma pedra, ou quando tem um processo inflamatório da vesícula biliar. Uma coisa que nós temos que levar em conta que ela relatou é que o fato dela andar encurvada depois das crises como se tivesse algum remanescente de dor é porque realmente existe, pessoal. Quando você tem uma crise de dor intensa que isso repercute e gera algum processo inflamatório na vesícula biliar, aquele local da crise da dor vai ficar como se fosse uma ferida. Então, quando você rala o joelho, aquela dor inicial é só naquele momento que você ralou? Não, ela vai ocorrer depois no processo de cicatrização, e é a mesma coisa. Só que como está dentro da barriga e a sua movimentação corpórea faz com que movimente lá dentro, é claro que se você se esticar, vai gerar dor naquele local, e aí a sua tendência é ficar mais curvada para evitar dor. A gente chama isso de posição antálgica, tá? É uma posição que o seu corpo assume para você evitar ter dor, tá bom? Então, se desse jeito, curvado, eu tenho menos dor, eu vou ficar dessa forma, porque se eu esticar, eu vou ter dor porque eu estico o local onde ocorreu o processo inflamatório. Conseguiram entender? Vamos para a próxima. E isso que eu estou explicando, pessoal, serve não só para a Stephanie, para quem tem pedra na vesícula, que teve a crise de pedra na vesícula também, tá bom? E aí ela continua. Mas nos exames de ultrassom não apresentavam pedras, não apresentavam cálculos, apenas uma vesícula bem inflamada. E essa questão de não apresentar cálculos, pessoal, mais a vesícula inflamada, você pensa, mas meu Deus, a vesícula ela pode inflamar sem ter pedras dentro da vesícula? Claro que pode, pessoal. Pode sim. E ela pode inflamar por 1 milhão de coisas. Ela pode inflamar por uma alteração da consistência da bile, por uma ineficiência da contração da vesícula biliar. A vesícula biliar, apesar de ser um saquinho, ela é um músculo. Se esse músculo tem deficiência na contração, que a gente chama de discinesia da vesícula biliar, ou seja, alteração da sua contratilidade, ela pode gerar dor, também pode gerar crise, também pode gerar processo inflamatório. Uma outra coisa é que a vesícula, como vocês estão vendo nessa imagem, ela se comunica com a via do fígado. E a via do fígado drena para o intestino através dessa pontinha que eu estou mostrando para vocês. Aí é uma papila, ela comunica a saída da via do fígado ao intestino. E nessa papila ela tem um músculo que nós chamamos de esfíncter de Oddi. Se esse músculo também estiver alterado com uma contratilidade anormal, gerando contração, ela também pode gerar
inflamação e dor da vesícula de forma indireta. Então vocês veem que não é uma coisa tão simples e tudo isso pode ser investigado, tá bom? Passando aqui para atrapalhar o seu vídeo porque eu tenho um comunicado importante para você que tem pedra na vesícula. Eu criei um manual digital do paciente com pedra na vesícula, que fala desde o momento do diagnóstico, aqueles pacientes que precisam ou não operar, a forma que devem comer, com cardápio, tipos de alimento, o protocolo de internação, a cirurgia, assim como se recuperar no pós-operatório. Até curativo você vai aprender a fazer. Tudo organizado de forma sequencial. Se for útil para você, dá uma olhada no link aí abaixo. Bom vídeo. E também tem a outra questão. Será que a vesícula está inflamada porque tem uma pedra e o ultrassonografista não conseguiu ver? Porque o ultrassom ele é um exame operador dependente. Tem gente que não tem a habilidade necessária para ver alguns casos mais complexos. E o outro pensamento crítico, pessoal, é o seguinte. Será que não tinha uma pedra pequenininha dentro dessa vesícula que saiu de dentro dela, gerou o processo inflamatório, mas ela escorregou pelo ducto cístico e foi embora para a via do fígado? E agora a gente não está vendo mais pelo ultrassom? E a outra questão é pensar numa colecistite alitiásica. E o que significa esse nome? Significa processo inflamatório da vesícula biliar que não foi causado por pedra, ou seja, a vesícula está inflamada, mas não tem pedra. E esse tipo de coisa acontece geralmente depois de processos de traumas graves, de infecções graves ou de alterações da contração da vesícula biliar. E aí a gente continua. E aí ela falou que o ultrassom não dava pedra. E ela complementa. É tanto que um cirurgião não me recomendou a cirurgia porque quando ele pediu para repetir o exame de ultrassom e sangue na vesícula, estava normal. Só que estava normal naquele momento, mas ela tinha um exame prévio que mostrava o processo inflamatório da vesícula. Quando a gente tem o processo inflamatório da vesícula, pessoal, não quer dizer que ela vai ficar inflamada pro resto da vida da pessoa. Se você vai fazer o tratamento com remédio anti-inflamatórios e antibiótico, é lógico que ela vai deixar de estar inflamada, pelo menos na maioria das vezes. Mas o fato dela ter tido uma colecistite, um processo inflamatório da vesícula biliar, independente da causa, se foi por pedra, se foi por uma infecção viral, se foi por uma alteração da contração da vesícula, ela tem indicação cirúrgica, porque ela já tinha um exame que provava o processo inflamatório da vesícula biliar dela. Então, não é porque normalizou que você desconsideraria a cirurgia, porque iria acontecer de novo. E os casos de processo inflamatório da vesícula biliar sem pedras, geralmente são casos mais graves do que os casos com pedras. Então você indica a cirurgia. E aí nós continuamos. Mas depois, se eu começasse, ou seja, depois que foi contraindicada a cirurgia, depois se ela comesse alguma coisa mais gordurosa, ela voltava a ter crises de dor, como se tivesse mais alguma coisa. E então encaminharam ela novamente para a cirurgia. É o que eu volto a dizer. Se tem processo inflamatório da vesícula, tem indicação cirúrgica, porque vai voltar a acontecer. E se a gente não opera, a gente deixa aquele paciente suscetível a ter uma complicação. E a gente não quer complicação. Se a gente sabe que a cirurgia de vesícula é uma cirurgia tão tranquila quando não tem processo inflamatório, o ideal é operar sem processo inflamatório. No dia da minha cirurgia, ela estava inflamada, ou seja, voltou a inflamar, como a gente já sabia, mas não tinha cálculo. Todas as outras pacientes voltaram com um potinho de pedras, menos eu. O que é natural, minha amiga, só esqueceram de lhe explicar o objetivo da sua cirurgia, que não era a remoção de pedras. O objetivo da sua cirurgia era tratar um processo inflamatório da vesícula sem pedras, que por sinal é mais sério do que a das outras pacientes que receberam a pedra. Agora, abrindo um parêntese aqui, pessoal, tem muitos pacientes que vão operar de pedra na vesícula com ultrassom mostrando pedra, mas que não recebem a pedra depois da cirurgia. E eles ficam muito desconfiados, porque, poxa, eu fui operar e não me entregaram pedra. Mas existe uma série de coisas que podem acontecer, pessoal, inclusive na hora de retirar a vesícula de dentro da barriga do paciente, quando é por vídeo, muitas vezes a gente não consegue tirar por causa das pedras que tem dentro, a gente não quer aumentar a incisão da barriga do paciente, o que nós fazemos? Nós maceramos a pedra, aspiramos e retiramos a vesícula para
não aumentar a incisão e, consequentemente, nós não conseguimos dar a pedra para o paciente. E aí isso não é explicado para o paciente, aí ele acaba achando que operou de graça. Mas no caso da Stephanie, não. O foco da cirurgia era operar uma vesícula inflamada sem pedra. E aí ela continua. E no laudo da cirurgia, não lembro o nome técnico, mas era como se fosse uma inflamação crônica da vesícula biliar sem presença de pedras. O nome técnico, Stephanie, apesar de ser uma coisa que não interessa para vocês, é colecistite crônica alitiásica, minha amiga. Esse é o nome do processo que aconteceu com você, tá bom? E aí ela finaliza. O que mais me deixa impressionada é que algumas pessoas que eu conheço tinham cálculos, fizeram a cirurgia, mas nunca sentiram uma dor. E isso é o que ocorre com a maioria das pessoas que têm pedra na vesícula, Stephanie. Elas têm pedra na vesícula, mas não vão sentir dor. Mas elas também não teriam indicação de cirurgia. Você entendeu? Pelo menos na imensa maioria das vezes, quem tem pedra na vesícula e nunca teve sintomas, ela não teria indicação cirúrgica, a não ser que ela quisesse operar de livre e espontânea vontade. Salvo em algumas situações particularizadas de vesícula em porcelana, pedras maiores do que 3 milímetros ou pedras muito pequenas, dependendo da característica do entendimento do paciente, ele pode ter a indicação cirúrgica sem ter sintomas. Mas de maneira geral, sem a gente particularizar cada caso, pacientes com pedra na vesícula sem sintomas não têm indicação cirúrgica, tá bom? Então o seu caso, ele foi um caso único, ele é um caso que ele não é tão comum, ele é um pouco mais raro, não serve de comparação para quem tem pedra na vesícula. A única coisa que eu percebi é que houve um ruído de comunicação de lhe explicar efetivamente o que aconteceu com você. Porque esse processo de colecistite elitiásica, ele pode ocorrer por um milhão de coisas, como eu falei. Pode ocorrer por uma alteração da função da vesícula biliar, que eu acredito que foi o que aconteceu com você, porque você não me relatou nada além disso. Porque você pode ter inflamação da vesícula biliar por causa de uma infecção grave, uma infecção viral grave, uma tuberculose, até toxoplasmose. Você pode ter inflamação da vesícula biliar depois de um trauma grave, depois de uma queimadura grave. Se você tiver com uma infecção generalizada em UTI, a sua vesícula pode inflamar. Então tem uma série de coisas que podem acontecer. Você entendeu, minha querida? Mas eu acredito que por você não ter me relatado nenhum desses eventos antes, eu acredito que seja por alteração da contração da sua vesícula biliar que levou você a ter esse processo inflamatório. Conseguiu entender? Pessoal, se esse conteúdo foi útil, espero contar com a inscrição de vocês. Eu ganho a presença de vocês e vocês ganham vídeos quase diários. Foi um prazer estar com vocês. Espero ter elaborado e esclarecido a dúvida de vocês de acordo com a dúvida da Stephanie. Um grande abraço, beijo no coração. Não esqueçam do Instagram. Abraço.